O PS e os partidos de esquerda têm que se habituar. Chama-se democracia. Nós fomos democraticamente a eleições. O povo português deu-nos segunda força política, que tem custado muito também ao Partido Socialista sentir que é a terceira força política em Portugal. Nunca tinha acontecido. Há uma coisa que o Pedro Pinto nunca faz, é fugir a alguma coisa. Exatamente. Nunca fuja nada. Certo. Com que óculos é que vê a saúde em Portugal? Nós habituámos-nos muito, já desde há alguns anos para cá, a falar no caos da saúde. As urgências continuam fechadas. Este governo não conseguiu resolver esse problema. Os atrasos do INEM também continuam. Este governo também não conseguiu resolver esse problema. Pior, houve 11 pessoas que morreram à espera do INEM durante o verão passado. Nós não nos podemos esquecer do passado, e particularmente o que aconteceu no passado ano. E tudo isto com a mesma Ministra da Saúde. E uma das coisas que o Chega tem dito desde já há muito é que esta Ministra da Saúde não tem condições para continuar neste cargo. Primeiro, porque não conseguiu resolver aquilo que se propôs resolver o problema da saúde em Portugal. Ela não o conseguiu fazer. Já provou que está debilitada politicamente. É um problema neste momento para o governo de Luís Montenegro. Portanto, Luís Montenegro apenas está a atrasar um problema que vai ter, está a atrasar um problema que vai ter que fazer uma mexida na governação e vai ter que demitir a Ministra da Saúde, mas está apenas a adiar esse problema. Ou seja, era uma coisa que já devia ter feito. Luís Montenegro já se viu, até pela última legislatura, já se percebeu que é muito... atrasa sempre as mudanças governativas, mas o que é certo é que esta ministra nem devia ter sido reconduzida no cargo. E os problemas da saúde ficariam resolvidos se a Ministra da Saúde fosse afastada? Aquilo que nós esperamos amanhã do Sr. Primeiro-Ministro é que diga: nós vamos ter aqui um plano, por exemplo, a 6 meses para resolver o problema da saúde em Portugal. Mas um plano em que urgências... sentido? Um plano de emergência... Propostas é que podem fazer ao PSD ou à Aliança Democrática? O caso, por exemplo, dos enfermeiros especialistas. Já tinha dito essa proposta já em vários debates. Já levámos essa proposta para cima da mesa e este governo continua a querer olhar para o lado. A saúde é uma coisa muito séria. Nós não podemos brincar com a saúde dos portugueses. A saúde é o princípio mais fundamental dos portugueses. E o que é certo é que nem o PS conseguiu resolver esse problema, nem o PSD consegue resolver este problema e os portugueses continuam. Olha, por exemplo, vou-lhe dar este exemplo que é muito simples. As maternidades. Os bebés continuam. Nunca houve tanto bebê a nascer dentro de ambulâncias como existe hoje. Os bombeiros têm sido os grandes parceiros em Portugal, têm sido os bombeiros. Aliás, os bombeiros são os grandes heróis em Portugal. E, infelizmente, têm morrido bebés porque chegam a uma maternidade e a maternidade está fechada. Agora, temos que ligar e dizer assim: olha, a maternidade está fechada ou está aberta. Bom, isto é nós quase chegarmos ao cúmulo do ridículo. A saúde não é assim que se trata. É um princípio. Problema que se arrasta há tantos anos. Arrasta, claro. Chegávamos agora, mudávamos a Ministra da Saúde. Eu devolvo e passado uma semana, o problema das maternidades estava resolvido. Eu devolvo com outra pergunta. Acho que isso é uma visão simples. Não, eu devolvo com outra pergunta. E esta ministra já provou que consegue fazer alguma mudança ou melhorar a saúde em Portugal. Não provou. A única coisa que fez, sabe o que foi, Paulo? Foi mudar os conselhos de administração. Tiraram os do Partido Socialista e meteram ligados ao PSD. O Partido Socialista também faz sempre isso. Sim, o Partido Socialista tira sempre do PSD e mete do PS. Há dados que indicam que há 250 mil casas que não estão a ser utilizadas. É esse o problema? Bom, esse é um dos problemas. Mas deixe-me voltar atrás ainda à saúde, só para responder ao Luís Testa. Quando o Luís Testa diz que em campanhas eleitorais... Minuto, Pedro. É muito rápido. O PSD diz muita coisa. Bom, eu recordo que António Costa, o seu amigo António Costa, que dizia em campanha eleitoral que ia resolver o problema dos médicos de família em Portugal. Não vai haver nenhum português sem médico de família. Quando António Costa se foi embora, para aquele ordenado luxuoso que está a ganhar agora no estrangeiro, havia 1.700.000 portugueses sem médico de família. Foi esse o lugar de António Costa. E sabe porquê? Porque a culpa também da imigração descontrolada que entrou em Portugal com as portas abertas de António Costa e de Ana Catarina Mendes, amigos de Luís Testa. E sobre a habitação, Pedro? Já lá vamos, a habitação também vai encaixar nisso também. Ou seja, a saúde é um dos problemas e a habitação, claro que a habitação também. Então o Luís Testa acha que o país tinha condições para receber tantas pessoas como recebeu. Como é que nós vamos ter habitação para os jovens no centro de Lisboa, por exemplo, para os jovens ou para os não jovens? Como é que vamos ter habitação? O mercado ficou sobrecarregado e não há habitação em Portugal neste momento. Esta é que é a verdade. Este número que há pouco referia das 250 mil casas que muitas delas são do Estado. Existem e que não estão a ser usadas. Muitas das casas são do Estado e estão devolutas, porque o Estado tem sido o principal culpado de muito do que tem acontecido em Portugal. Porque nem o PS nem o PSD conseguiram resolver estes problemas. As casas que são do Estado têm a obrigação de ir para o mercado e isso é importante que isso aconteça. Nós achamos que se o IVA da construção estiver a 6%, é muito mais fácil as casas estarem com outros preços, as casas estarem mais baratas. Por isso é que nós defendemos sempre também o IVA da construção, como defendíamos também, e votámos ao lado do PSD, o fim do IMT para os jovens. Aliás, a proposta até é nossa, mas é mais uma cópia que o PSD foi fazendo do nosso programa eleitoral. Mas é verdade, sabem que é verdade. Agora, é um problema que tem que resolver, é um problema que se está a agudizar e nós esperemos que este governo venha com novas propostas, porque debater o Estado da Nação é vir também com propostas para que todos possamos perceber. Essa proposta de baixar o IVA não terá eventualmente também um efeito contrário? Se nós conseguirmos baixar o IVA... Para quem consegue pagar mais. Se conseguirmos baixar o IVA da construção, é um dos mecanismos para começar a baixar o preço das casas. Depois é a burocracia, porque os construtores muitas vezes também ficam ali emperrados, passa a palavra, nas câmaras municipais com a burocracia que existe para se construir qualquer coisa em Portugal. Isso é tudo aquilo que nós temos que mudar. E tem que ser feito um plano estratégico, não só por este governo, mas eu acho que com a ajuda quer do PS,
quer do Chega, porque são os partidos que podem fazer essa mudança em Portugal. Pois os partidos, com todo o respeito que eu tenho pelos outros partidos, não são eles que depois, na altura do voto, que decidem o que é que pode ser bom ou mau para os portugueses. Acho que temos que pensar a fundo sobre a habitação em Portugal. Acho que há muita coisa em comum entre o PSD, neste caso, e o Chega. E eu acho que podemos falar muito a fundo sobre a habitação em Portugal. O Chega já faz parte do sistema político que tanto criticaram. É importante, nós ouvimos o Partido Socialista, como sempre, a falar de habitação social, Depois não tem mas nós tempo, temos que perguntar para quem. Mesmo curto. Para quem é muito curto. Não quero ter tempo. Não tem problemas. Há uma coisa que o Pedro Pinto nunca faz, é fugir a alguma coisa. Exatamente. Nunca fuja nada. Pedro, mas então 30 segundos para depois responder 30 à minha segundos pergunta. só para a habitação e depois eu vou responder a sua pergunta. E a habitação tem que se perceber para quem? A habitação social para quem? Para quem trabalha. Não é aquela habitação social. Eu falei de jovens casais, por exemplo, também são contra. São contra os jovens casais. O primeiro direito foi o maior fracasso. É muito estranho. O primeiro direito, sabe que era uma proposta vossa do primeiro direito, sabe o que é? É muito estranho. Foi um fiasco, foi 10% executado. É muito o estranho. fiasco das políticas socialistas. É sempre tudo um isto que nós fiasco. temos. Claro que foi um fiasco. O Luís Teste sabe que foi um fiasco. E sobre a minha questão, o Chega já faz parte do sistema político que tanto criticaram ao negociar com o Primeiro-Ministro? O Chega que é um partido antissistema, e toda a gente sabe que é um partido antissistema, mas não é anti-regime, que é podem- uma coisa diferente. Podemos dizer perfeitamente isto. Mas não é contraditório? Não é contraditório. Por isso é que vamos, porquê? por isso é que vamos democraticamente a eleições. Ao contrário do que a esquerda e a extrema-esquerda aliada do Partido Socialista ainda não percebeu. Nós fomos democraticamente a eleições. O povo português deu-nos segunda força política, que tem custado muito também ao Partido Socialista sentir que é a terceira força política em Portugal. Nunca tinha acontecido. E isso faz toda a diferença no quadro governativo. É perfeitamente normal que o PSD tenha percebido que pode ter no Chega um aliado para algumas políticas. Aliás, aquela cópia que o PSD foi fazendo do programa eleitoral do Chega, aquelas medidas que nós andamos a propor e a falar isto desde 2019, e o PSD dizia que isso não acontecia, que não era assim, e que agora veio a reboque, tem percebido que tem aqui o seu aliado, que somos nós também, que somos um partido responsável, queremos resolver os problemas aos portugueses, queremos fazer com que os portugueses tenham uma vida melhor, e é isso que nós estamos a fazer. Estamos a cumprir o nosso programa eleitoral. Nós não somos. Deixe-me só dizer que fazem parte do sistema político no sentido positivo, não é? Mas os portugueses votaram em nós, foi para termos algumas medidas, é que aceitaram o nosso programa eleitoral, gostaram do nosso programa eleitoral e dizem, este é um partido que nós nos revemos. Foi por isso que 1.500.000 pessoas votaram no Chega. Portanto, as pessoas, quando votam, nós vivemos numa democracia. Ao contrário que o PS, o LIVRE, o Bloco de Esquerda, aqueles partidos que foram quase corridos lá do Parlamento, ao contrário do que eles pensam, que agora vêm pedir, por favor, PSD, não passem esta medida, não avancem com esta medida. Ou seja, é a democracia a funcionar. O PS e os partidos de esquerda têm que se habituar. Chama-se democracia.